Todos nós precisamos de atendimentos de emergência ou de urgência. Mas exatamente para que casos esses atendimentos são destinados? Será que a gente sabe exatamente utilizar esse serviço? Muita gente confunde os atendimentos de urgência e de emergência com atendimentos como, por exemplo, as consultas médicas que nós fazemos regularmente, sem a necessidade emergencial ou de urgência que esses casos normalmente exigem. Eu estou recebendo aqui o doutor José Almeida, que é diretor do CIMEP em Picos, e o doutor Renato Leal, que é tesoureiro do CIMEP, do Sindicato dos Médicos do Piauí, e que vai falar mais conosco a respeito desse tema. Fique atento, para que você possa saber cada vez mais como usar os atendimentos médicos. Bom, doutor Renato, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Queria começar conversando com o senhor um pouco sobre isso. O que de fato, a que se destina equipes de plantão médico? Boa tarde, Joel, os telespectadores. Olha, o serviço de pronto atendimento, pelo próprio nome diz, é uma coisa de urgência ou emergência, né? São aqueles quadros que não pode perder tempo. Uhum. Então, o CIMEP, há anos, começou a fazer esta campanha para mostrar à população qual a importância do pronto-socorro e porque todo mundo tem de entender como é que funciona. Uhum. Para lá se dirigem os casos graves, né? Infarto do miocárdio, traumas, acidente por armas de fogo. São casos que você tem de ter um atendimento de imediato. Uhum. Por outro lado, existem outros casos, quadros, que não precisa ter esse atendimento nessa urgência, né? Uhum. Então, aí o importante é a gente mostrar para a população que existem outros locais de atendimento, dependendo da gravidade do seu caso, é mais indicado. Por exemplo, se é uma dorzinha de garganta, um resfriado, uhum, pode ser resolvido na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Certo. Lá faz os exames em simples, lá é o local que pega também medicamentos, tá certo? Já aqueles quadros, um grande queimado, um trauma, um infarto, suspeita de infarto, aí tem de ir para o pronto atendimento, né? Que são as UPAs. Tá, mas aí cabe à própria população ou o próprio paciente fazer essa espécie de triagem? A população está pronta para isso, né? Olha, é para isso que a gente está exatamente iniciando esse trabalho, mostrando para a população que aqueles quadros mais leves podem ser resolvidos no postinho. Uhum. Agora, caso ela tenha dúvida, logicamente pode se dirigir a uma UPA, por exemplo. Uhum. Na UPA, lá tem o serviço de triagem, que aí é o que a população tem de entender. O serviço de triagem não é porque está querendo dificultar o atendimento. Uhum. Essa triagem é feita para beneficiar aqueles pacientes que têm quadros mais graves. Entendi. Né? Então, se por ordem de prioridade, se chega lá uma dor de garganta e chega lá um suspeita de infarto, quem tem de ser atendido primeiro não é quem chegou primeiro. Depende do quadro. E aí é onde entra a triagem. Uhum. Eles vão colocar que determinados quadros têm de ser atendidos de imediato. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Você tem de atender agora. E a população que está lá esperando precisa compreender um pouco. Tem de compreender isso, né? Uhum. Outra coisa, às vezes chega um paciente, parada é de imediato. Agora, tem coisas que um infarto também é de imediato. Logicamente, se chega esses quadros, os profissionais, os médicos, têm de atender esses primeiro. Quando sobrar um tempinho, aí ele vai atender os outros casos. Como também, se chegar lá, não tem nenhum paciente grave, a pessoa que chegou vai ser atendido. Mas isso é o que a gente quer da população, essa sensibilidade de que aquele serviço ele tem de dar prioridade não a quem chegou primeiro, mas depende do quadro. Tá? Muito bem. Agora, doutor José Almeida, muita gente não sabe a diferença entre UBS, UPA, hospital. E geralmente chama tudo de postinho. O postinho perto da minha casa. Qual é a diferença entre esses equipamentos públicos ou privados, né, dependendo do caso, e a que se destinam? E a população todos eles são porta aberta para a população? Isso, a maioria são porta aberta.
O hospital é para atender, como o doutor Renato falou, os casos mais de urgência e emergência. Já o posto de saúde, a UBS, que tem nos bairros, é o que atende o programa de saúde da família. É para atender as doenças mais básicas, as doenças crônicas, como diabetes, como o hipertenso, como hanseníase, como tuberculose, que essas doenças precisam de controle, um atendimento de controle. Certo. A UPAS já é um intermediário, uma unidade intermediária que não interna paciente. Então, mas aí atende também qualquer paciente, dependendo da gravidade, ele atende e faz a triagem. Às vezes dá para resolver lá, alguns casos de urgência e emergência dá para resolver lá. Os que não dá, ele encaminha para o hospital, ou se necessitar de algum exame mais complexo ou de alguma especialidade. Porque geralmente na UPAS tem o urgentista, não tem um médico especialista. Se precisar, aí vai para o hospital. Tá, então vamos falar um pouquinho. Ou seja, a organização, antigamente não tinha isso. Antigamente adoecia, ia para o hospital que estivesse mais próximo, procurava ir. Na minha época aqui, anos 80, adoeceu é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, só tinha Getúlio Vargas. Todo mundo corria para Getúlio Vargas. Então, à medida que vai evoluindo, tendo os estudos, isso é em todo mundo. Então, existe hoje uma integração desses setores, né, para atender de acordo com a gravidade. Só que tem porta aberta. Aí tem aquele ditado popular, que todo mundo sabe que com doença ninguém se brinca, né? Então, quando a pessoa adoece, às vezes a pessoa não quer, às vezes nessa hora até nem lembra que vai ter um outro, ele procura às vezes, até por questão cultural, e no lugar que ele achar que seja mais fácil para ele ser atendido. Tá, então, doutor José, só para a gente ter uma ideia, doutor José Almeida, a UBS, ela trata um pouco mais daquela parte de prevenção. As pessoas que têm aquelas doenças e que querem fazer um acompanhamento. Isso, precisa de um atestado, precisa de um medicamento controlado, uma receita de um medicamento, de um exame. É hipertenso, precisa daquele remédio. Isso, precisa um exame de controle, fazer um check-up lá. Mas aí mesmo esse perfil de paciente, eles procuram também o serviço de um hospital para atender destinado a atender urgência e emergência. A UPA, o pronto atendimento, por exemplo, aquela pessoa que sofreu um acidente doméstico, um corte profundo no dedo, aí vai para a UPA. UPA. Olha aí, gente, essa é muito importante da gente saber. Até você que já grava aí, o equipamento perto da sua casa é uma UBS, é uma UPA, tem os dois, aí você já vai avaliando qual é o melhor lugar para você ir. Eu, pessoalmente, não conhecia muito bem isso. E outra coisa é a diferença entre urgência, emergência, casos menos urgentes. Vamos colocar na tela aí para você um gráfico que vai ajudar a compreender melhor, tá? O doutor Renato vai ajudar a gente a explicar isso. Na tela, bem aí aparece em vermelho o emergência, tá? Emergência tem aí 0 minutos, necessitam de atendimento imediato. E aí, na sequência, muito urgente, 10 minutos. Necessitam de atendimento praticamente imediato. Eu vou começar diferenciando esses dois quadros que estão aí na parte de cima. Vou começar aqui com o doutor Renato. Doutor Renato, emergência e uma coisa muito urgente. A emergência é aqueles casos, por exemplo, um homem que foi violentamente esfaqueado, né? Esses que lutam ali contra a vida, contra a morte, perdão. Por exemplo, um caso de emergência, um paciente que perde o sentido, né? Perda de sentido. É uma coisa que tem que ser resolvida ali agora, né? O mais rápido possível, né? Já uma urgência, ele, por exemplo, um paciente asmático, ele está com a falta de ar muito grande, mas ali ele pode até 10 minutos esperar, tá certo? Porque você não tem assim, um tempo ali de imediato fazer. Apesar do desconforto? O desconforto, mas assim mesmo você consegue. Então, uma forte dor de cabeça. Por exemplo, um apendicite é uma urgência? Mas não tem um risco de morte imediato. Entendi. Por exemplo, agora, um paciente que faz parada cardiorrespiratória, ou você reanima ele logo no primeiro minuto, ou então já não tem mais condição. Aí tem outros casos que são mais claros de serem entendidos, né? É o urgente, que necessitam de um atendimento rápido. Vamos botar na tela aí. Mas podem aguardar. Aquele que é pouco urgente, que é 120 minutos até de espera, podem aguardar atendimento e serem encaminhados para outros serviços de saúde. O não urgente, que é ou de 240 minutos e podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde. Essas cores estão presentes, todas elas, no protocolo de Manchester?
E esse protocolo ele é adotado hoje nos hospitais do Piauí? Olha, existem vários protocolos. O mais usado é o de Manchester, tá certo? Então, esse é o mais usado, mas existem outros. A cada unidade de saúde, às vezes, coloca outro protocolo, mas a grande maioria é mais ou menos parecido. Alguns detalhes que diferenciam um do outro, mas a finalidade é a mesma. Agora, doutor Almeida, eu fico imaginando a dificuldade que as equipes médicas... Uma coisa você... Todo mundo acha que a vida do médico é a vida do consultório, né? Você agenda as consultas, vai ali tratando os pacientes. Quem trabalha nesses serviços de pronto atendimento, hospitais de urgência, sofrem que tipo de dificuldade ou cargas de estresse, sobrecarga de trabalho, quando precisam administrar esse cenário caótico que costuma ser o dos atendimentos urgenciais? Isso é uma reclamação dos colegas médicos junto ao CIMEP, né? Por isso essa campanha. Porque, às vezes, a demanda é muito grande, às vezes ele tem que... chega um caso de urgência, de emergência, ele tem que... perde tempo dando atenção àquele paciente, e às vezes a população, outros pacientes que chegam no hospital não entendem essa classificação citada. O senhor que é da região de Picos, né? O senhor atua com um cenário um pouco distinto. Lá costuma ser mais difícil fazer esse tipo de administração? É porque lá, por exemplo, Picos não tem UPA. Então, ou quando vai os casos intermediários, já vão tudo para o hospital, que era para atender urgência e emergência. O número, às vezes, de profissionais é insuficiente porque é uma demanda grande, uma macro-região, por exemplo, de 500 mil habitantes. Então, assim, às vezes não dá conta. Então, esses pacientes que são da classificação mais baixa, às vezes a paciente não tem a paciência de esperar e, às vezes, cria tumulto. E esse tumulto, às vezes, atrapalha, às vezes, até no atendimento de um caso de urgência e emergência. Né? A quem cabe a avaliação dessas cores, dessa urgência? É assim, a medicina, ela evolui ao longo do tempo. Para dar um exemplo, hoje a queixa de paciente que mais procura o hospital terciário, hospital grande, hospital de grande porte, é dor na garganta, pra você ter uma ideia. E para você ter uma ideia, por exemplo, as doenças que mais matam hoje no Brasil é o infarto e o AVC, são as que mais matam. Antigamente, a pessoa tinha um infarto, um AVC, geralmente morria. O paciente tinha, mas a medicina evoluiu. Hoje, se você seguir o protocolo, um paciente que infarta, geralmente, às vezes, ele não vai morrer, se você seguir o protocolo. Como é esse protocolo? Para você ter uma ideia, um paciente que tem uma dor torácica, suspeita de infarto, quando ele chega no pronto-socorro, ele tem até 10 minutos, no máximo, para fazer um eletro. Então, um eletro concluído. Se ele seguir o protocolo, esse paciente tem grande chance de sobreviver, que antigamente não tinha. Aí o protocolo é esse, por isso que não pode demorar, ele tem que fazer o eletro. Isso tem a ver com o treinamento, né, das equipes médicas. Tem que ter o treinamento. Então, para poder fazer... Aí já pensou, se um paciente chega lá com dor torácica, que tem 10 minutos para começar o tratamento, se ele começa, ele tem grande chance de sobreviver, que antigamente não tinha, hoje tem, porque aí vai começar o tratamento, pode ser medicamentoso, pode precisar um cateterismo, uma angioplastia. Se ele começar cedo o tratamento precoce, ele tem. Aí a pessoa, o plantonista está lá atendendo uma dor de garganta, está fazendo um atestado médico, casos que poderiam ser resolvidos na UBS, por exemplo. Acho que a gente nunca parou para pensar nisso, né? Pode ser com qualquer um da gente. Pode ser com qualquer um de nós, é verdade. Olha, quero agradecer aos senhores, doutor Renato, doutor Almeida, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ajudar a gente, né, através aí do CIMEP, a entender um pouco dessa organização dos atendimentos em saúde no estado do Piauí. Muito obrigado aos dois. Nossos agradecimentos, o CIMEP agradece aí essa participação e é o que a gente quer, é exatamente o bem da população. E a população, pedindo também para que a população nos ajude a melhorar os serviços. O bom atendimento de saúde, sem dúvida, é responsabilidade de todos nós, inclusive dos pacientes, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado. Um abraço a todos lá no CIMEP, o Sindicato dos Médicos.